Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós trataremos da estatística inferencial, parte 1. A estatística inferencial foi dividida em duas partes, então teremos a parte 1 hoje, na próxima aula teremos a parte 2. A parte 1 nós iremos tratar da estatística inferencial que lida com o cálculo da probabilidade, com as estimativas. E assim eu convido você então a conhecer os objetivos desta aula. Então, entre os objetivos, nós temos o de mensurar as chances de ocorrerem erros e acertos nas tomadas de decisão. Outro objetivo, mensurar a chance de determinado estimador pertencer a um intervalo. E depois o levantamento e testes de hipóteses. Então, ao longo desta nossa terceira aula, nós iremos tratar desses objetivos em específico. Então, perceba que a ideia é tratarmos tanto do cálculo da probabilidade para determinadas situações, como também o estudo de amostras, o estudo de erros em uma determinada pesquisa, o que nós chamamos de estimadores. Agora eu convido você então a assistir o vídeo de abertura desta aula. Olá, estamos começando a terceira unidade de métodos quantitativos. Você já parou para pensar que quando olhamos para o nosso futuro, na verdade estamos lidando com uma probabilidade? Então fazemos hipóteses com base nas experiências que já vivemos. Agora imagine se utilizarmos essa capacidade instintiva que temos, aliada à lógica e à matemática. Nossas apostas ficariam bem mais confiáveis. São algumas dessas ideias que deram origem a um ramo muito importante da estatística, que chamamos de estatística inferencial. Eu diria que é o segredo do sucesso de Sherlock Holmes. Trabalhando com hipóteses e com evidências para testar as hipóteses, ele sempre entende a cena do crime. E nós também podemos usar essas técnicas para entender, por exemplo, a cena para uma gestão bem-sucedida ou a cena de uma corrida eleitoral, o comportamento do mercado econômico, as médias estimadas em um censo do IBGE e muitas outras apostas muito bem fundamentadas. Sempre precisamos de um indício para descobrir algo, não é? Podemos dizer que as informações obtidas a partir de uma amostra são indícios para inferirmos as características de uma população inteira. Para sabermos a probabilidade, por exemplo, de um cidadão brasileiro ter mais que 70 anos, podemos estimar usando algumas informações como a média e a variância de idades nas amostras. Nessa unidade, vamos trabalhar com populações que possuem distribuição gaussiana, ou em forma de sino, como são popularmente conhecidas. Também podemos dizer que as populações com essas características possuem distribuição normal. É curioso, mas isso é algo bastante frequente em muitos fenômenos da natureza. Você vai aprender a transformar as variáveis com distribuição normal qualquer em uma variável normal padronizada, para usar uma tabela já pronta de probabilidades, a tabela Z. Você vai ver também uma descoberta muito interessante. Veja, eu vou jogar esse dado 2 vezes e tirar a média dos resultados. E então vou repetir mais 2 jogadas, tiro a média. E assim continuo. Se fizermos um gráfico com a distribuição dessas médias, ele vai se parecer com a forma de sino. E quanto maior a amostra e o número de repetições, mais essa distribuição fica parecida com uma curva normal. É disso que trata o teorema do limite central. Ele é muito utilizado, por exemplo, para dimensionar amostras com base nos riscos que estamos dispostos a correr. E por falar em riscos, se um arqueiro fosse atirar uma flecha nesta maçã, seria bom que ele acertasse bem no meio, mas desde que ele acerte a maçã e não fora de sua borda, eu já ficaria muito feliz. Então ele pode ter uma pequena margem de erro. Do mesmo jeito, qualquer estimativa estatística deve apresentar margens de erro para ter credibilidade. Você vai ver que elas são calculadas com base no tamanho das amostras e na variância de seus dados. Acho que vai chover. Será? Para saber se vai chover, podemos consultar a probabilidade de precipitação e as variáveis climáticas, como a velocidade do vento. Por fim, aceitamos ou rejeitamos uma hipótese com base em evidências, além de considerar o chamado nível de significância, isto é,
o quanto estamos dispostos a nos arriscar a cometer um erro. Nessa unidade, você vai trabalhar com hipóteses em 2 casos: quando conhecemos a variância populacional e quando não conhecemos. Aí usamos a chamada distribuição de probabilidade T, que foi elaborada por um químico de pseudônimo Student para trabalhar com pequenas amostras em uma cervejaria. Uma história interessante, procure saber. Veja que tudo o que estamos falando faz parte de um conhecimento muito concreto, bastante usado no nosso dia a dia. Por exemplo, qual a possibilidade de um candidato vencer uma eleição? Qual a marca mais lembrada pelos brasileiros? Qual a porcentagem de paulistanos a favor ou não de investimentos na área de mobilidade urbana? Respostas para questões como estas utilizam da estatística inferencial. O cliente faz o contato e explica para a gente o objetivo da pesquisa, qual é o universo que ele quer conhecer, e aí é feito todo um trabalho, toda uma montagem do questionário, para que a gente vá à rua e buscar essas informações para o nosso cliente. Em campo, com os questionários em mãos, os pesquisadores irão registrar todas as respostas coletadas. E estas informações vão direto para um banco de dados que depois será processado até chegar nos resultados finais da pesquisa. Nós recebemos aqui os questionários, a gente controla se realmente cada pesquisador realizou a sua cota de sexo e idade, né, a quantidade que foi designada para cada pesquisador, e a gente consegue administrar aquilo. Amostra, população, inferência, margem de erro. Estas são palavras-chave para uma pesquisa de opinião ou de comportamento. Mas para fazer inferência é preciso que a amostra represente a população. Para isso, o perfil dos entrevistados tem que ser cuidadosamente definido. Então eu preciso que todo o meu público esteja representado na minha amostra, para que eu possa, desta amostra, expandir para o universo. Se eu estiver falando de pesquisa de satisfação, e estou falando de satisfação de um cartão de crédito, então eu preciso falar com uma população que tem cartão de crédito. Este é o conceito da minha população. E o tamanho da amostra tem que estar proporcional ao universo. E é ela quem vai influenciar na margem de erro de uma pesquisa. Margem de erro, intervalo de confiança, que são 2 parâmetros fundamentais para eu definir o tamanho da minha amostra. Então você fala assim, 100 tá bom? Depende, 100 para o Brasil está muito ruim. 100 para a cidade de São Paulo está muito bom, tá? Desde que eu consiga fazer que todas as informações importantes, sexo, idade, classe social, município, estejam bem representados. Dá para perceber a importância da estatística inferencial na prática. Por isso você também vai ter a chance de praticar com o SGA dessa unidade. Você se lembra da coleta de dados que fizemos dos funcionários da empresa M? Agora com eles você vai poder estimar algumas probabilidades. Por exemplo, qual a chance de um funcionário pesar 70 quilos ou mais? Qual deve ser o tamanho da amostra para que a margem de erro não ultrapasse 2 quilos? A hipótese de que os funcionários pesam em média 80 quilos pode ser aceita? Para responder a essas perguntas, foram elaboradas 4 SPs. Nelas, você vai calcular algumas probabilidades com base na variância e na média amostral, vai ser desafiado a medir margens de erro e vai testar hipóteses para saber se há funcionários com pesos e alturas adequados para um certo trabalho, primeiro sabendo qual é a variância desses dados e depois sem saber. Eu fico por aqui, agora você tem à sua disposição o livro didático, as web-aulas e também o material complementar do seu ambiente virtual. E também as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. Com esse material, a probabilidade de você se dar bem é altíssima, com margem de erro baixíssima. Bons estudos! Então você pôde perceber por meio do vídeo de abertura desta aula os conceitos e os conhecimentos a serem construídos. Mas para que haja uma aprendizagem de fato significativa, alguns conhecimentos prévios se tornam importantes. Vamos conhecê-los. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos conceituais e os conhecimentos procedimentais. Entre os conceituais, nós temos
técnicas de amostragem, métodos tabulares e gráficos, medidas de posição e de dispersão. Esses conceitos foram abordados na nossa aula 2. Então, caso você não se recorde ou ainda tenha dúvidas, é importante revisar e reforçar esses conceitos. Entre os conhecimentos procedimentais, nós temos cálculo de porcentagens e as operações aritméticas básicas. Nós aprendemos já a calcular as medidas de posição, principalmente a média, e as medidas de dispersão, o desvio padrão e a variância, utilizando a calculadora científica Cássio. Nós já tratamos os procedimentos, mas vamos revisar como se faz esses cálculos. Acompanhe. Então, para o cálculo da média, do desvio padrão e da variância, vamos relembrar esse cálculo por meio da calculadora científica. Então, os passos: ativar o modo estatístico, teclando as opções MOD 2, depois inserimos os dados. Como que eu insiro os dados? Digito o dado que eu quero inserir, M+, para registrar na memória. E faço isso com todos os meus dados. Após registrar os dados na memória, nós, então, teclamos Shift 2 para calcular as medidas. E aí serão apresentadas as seguintes opções. A opção 1, referente à média aritmética. A opção 2 se refere ao desvio padrão populacional, enquanto que a opção 3 se refere ao desvio padrão amostral. Bom, se eu quero a variância tendo o desvio padrão, o que eu faço? Eu elevo o valor do desvio padrão ao quadrado. Vamos aplicar, e de modo a relembrarmos essas ideias, esse cálculo na calculadora científica por meio do exemplo. Determine a média, a variância e o desvio padrão do conjunto de dados a seguir. Então, nós temos 9, 27, 16, 42, 16 e 23. Então, acompanhe comigo agora na câmera de documentos. Então, nós temos aqui a calculadora científica. Então, eu sempre começo limpando os dados da memória. Então, Shift Mod 3, eu faço um reset, limpo os dados. Depois nós vamos, então, Mod, escolho a opção 2, ativo o modo estatístico e começo a inserir os dados. 9, M+, 27, M+, 16, M+, 42, M+, 16, M+, e por fim 23, M+. Feito isso, então nós vamos para Shift 2, e aí eu tenho as opções. A opção 1 se refere, então, à média aritmética, a opção 2 é o desvio padrão populacional e o 3 o desvio padrão amostral. Vamos determinar o populacional, pois nós temos todos os dados apresentados, não se refere a uma amostra. Então, 2 igual o nosso desvio padrão, então, populacional é de aproximadamente 10,54. Agora, a nossa média, Shift 2, a opção 1, igual, tem a nossa média aproximadamente 22,17. E se eu quero a variância, como que eu determino, professor? Bom, se eu já sei determinar o desvio padrão por meio da opção 2 e 3, então, novamente, 2, desvio padrão populacional, eu elevo ao quadrado, então escolho aqui a opção x ao quadrado, essa tecla, eu já elevo esse valor ao quadrado, igual eu tenho a nossa variância, no caso, a nossa variância populacional. Então, é importante que você revise, nós tratamos desse cálculo e outros na calculadora científica lá na aula 2, e é importante para essa nossa aula novamente. Vamos agora conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Acompanhe. Quais as ferramentas são necessárias para que uma tomada de decisão seja feita com margens de segurança? Então, perceba que a ideia do nosso estudo é tomar decisões a partir de um conjunto de dados, um conjunto de informações, mas eu preciso de uma segurança nessa minha tomada de decisão. Eu preciso de uma certa confiança. Então, é esse o nosso estudo. Nós trataremos, então, de estudar informações para uma tomada de decisão e, consequentemente,
determinarmos níveis de segurança para a nossa pesquisa. Será que a nossa pesquisa ela é confiável? Será que não é? Qual a precisão dessa confiança? Qual o nível de significância da nossa pesquisa? Agora, então, eu convido você a acompanhar a primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos então conhecer a primeira situação-problema. Com base em uma amostra de funcionários da empresa M, é possível medir a chance de sortear um funcionário na empresa e este ser do sexo masculino? Ou então, qual é a chance de ele pesar 70 quilogramas ou mais? Para esse estudo, nós vamos continuar considerando a nossa amostra dos 20 funcionários. A mesma tabela apresentada na aula 2. Então, neste momento, nós vamos considerar esse conjunto de dados, né, referente aos 20 funcionários da empresa M, para o cálculo da probabilidade. Mas antes, vamos determinar a probabilidade de um exemplo para que você compreenda, para que você entenda a ideia de se calcular a probabilidade, qual a forma, qual o conceito envolvido nesse estudo. Acompanhe no quadro. Então, considere o seguinte exemplo. Considerando a figura anterior, ou seja, os dados dos 20 funcionários, qual é a probabilidade de um sorteio ao acaso selecionarmos um funcionário da empresa M que possua altura maior ou igual a 1,70 metros e menor que 1,80 metros? E aí, primeiro vamos entender, vamos traduzir essa linguagem para uma linguagem matemática. Quando eu escrevo P de A, eu estou me referindo à probabilidade de um determinado evento ocorrer. Que evento é esse? O evento de sortear, de selecionar um funcionário e este ter altura maior ou igual a 1,70 metros e menor que 1,80. Esse é o nosso evento, que eu estou chamando de A. Então, quando eu escrevo P e esse A entre parênteses, é isso que eu estou indicando, a probabilidade desse evento ocorrer. Então, essa probabilidade é igual à probabilidade, então, do funcionário ter uma altura maior ou igual, e aí eu tenho aqui o símbolo matemático que indica esse maior ou igual, a 1,70 e menor, perceba o símbolo aqui de menor, que 1,80. Então, assim eu escrevo numa linguagem matemática. Agora, pensando no cálculo da probabilidade, é importante que você entenda dois conceitos. O primeiro é o N de A. Esse N de A indica o número de casos favoráveis, ou seja, qual a quantidade de funcionários nessa amostra que satisfaz a nossa condição, que satisfaz a condição proposta no exemplo. Então, você calcula, conta a quantidade de funcionários que satisfaz e aí você obtém o número de casos favoráveis. Pensando no número de casos favoráveis, nós temos o número de casos possíveis. Então, os favoráveis são aqueles que satisfazem a condição. E o número de casos possíveis é o total, referente ao seu conjunto de dados. Acompanhe novamente no quadro. Então, nós temos aqui, e aí eu vou fazer uma correção, aqui é número de casos possíveis, que nós chamamos de N de U, de universo, de todo o conjunto. Alguns livros ainda trazem, pode ser que você encontre também como N de S. Mas a ideia é que você entenda o conceito. Não memorize, não decore apenas a notação, mas entenda o significado dessas notações. Bom, mas e o cálculo da probabilidade, como que é feito?
O cálculo da probabilidade é feito dividindo o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Fazendo essa divisão, você obtém a probabilidade. Então, vejamos para a nossa situação. Aqui eu separei os dados referentes às alturas dos 20 funcionários. Já temos essas informações, esses dados, em ordem crescente. Eu preciso, então, dos funcionários que tenham altura maior ou igual que 1,70, e isso inclui o 1,70. Lembrando que aqui esses dados estão em centímetros, por isso que nós temos 170 centímetros ou ainda 1,70 m. E o funcionário ele precisa ser menor, né, ter menos que 1,80. Ou seja, o 1,80 não entra na nossa contagem de números favoráveis. Então, esses são os funcionários que se enquadram na nossa condição. Quantos são? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número de casos favoráveis, o N de A, é igual a 10. E o N de U, o número de casos possíveis, é igual a 20, ao total de funcionários na nossa amostra. E aí o cálculo da probabilidade será dado pela divisão, número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. 10 dividido por 20 é igual a 0,5. Você pode ainda apresentar esse valor na sua representação percentual. Como? Multiplicando por 100%, nós obtemos 50%. Então, a probabilidade de sortearmos um funcionário e este ter altura maior ou igual que 1,70 e menor que 1,80 é de 50%. Então, é isso que, neste primeiro momento, é importante que você entenda esse cálculo simples da probabilidade, que é a divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. E aí você pode determinar o resultado tanto na sua representação decimal, como na sua representação percentual. A fracionária também seria uma possibilidade. Então, nós temos 10 sobre 20, nós temos 0,5 e nós temos 50% representando essa probabilidade. Com base nesse conhecimento, vamos agora resolver a nossa primeira situação-problema. Acompanhe. Então, nós temos o evento A, funcionário sorteado ser do sexo masculino. O número de homens na amostra é igual a 11. É importante que você volte naquela tabela e conte a quantidade de funcionários do sexo masculino. 11. E o total de elementos amostrados, 20. Logo, nós temos que a probabilidade de sortearmos um funcionário e esse ser do sexo masculino é de 11, número de casos favoráveis, dividido por 20, número de casos possíveis, o que é igual a 0,55 ou 55%. A outra situação proposta é do cálculo de sortearmos um funcionário e este pesar 70 quilos ou mais. Então, nós vamos agora tratar da probabilidade deste cálculo. Acompanhe no quadro. Então, nós escrevemos uma linguagem matemática, a probabilidade do evento B ocorrer, ou seja, de um funcionário sorteado ter 70 quilos ou mais, nós podemos escrever como P, e entre parênteses, P maior ou igual que 70, peso maior ou igual que 70. Mas para o cálculo dessa probabilidade, nós vamos fazer diferente, nós vamos usar um método diferente, uma outra estratégia. No primeiro, nós usamos a estatística simples, a divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. E agora, para aumentarmos o seu leque de possibilidades de resolução, vamos utilizar a distribuição normal. Então, quando você se deparar essa linguagem que eu circulei, essa linguagem se refere, então, à distribuição normal. Simboliza que a variável x, no caso y, possui distribuição normal, com média. Primeiro valor aqui entre parênteses e a variância, o segundo valor aqui entre parênteses. E a probabilidade de ocorrência de um evento ela está diretamente ligada a esses parâmetros, a média e a variância, que são provenientes da população. Então, conhecendo esses dois valores, a média e a variância, com distribuição normal,
em um determinado evento, nós podemos calcular a probabilidade de ocorrência de A por meio do cálculo de uma área. Então, vamos colocar aqui, vamos descrever as informações dadas na nossa situação problema 1. Então, nós temos que a média dos pesos era de 76,05, a variância 137,9 e o desvio padrão 11,7. Por isso que eu disse que era importante você revisar, se lembrar do cálculo da média, da variância, do desvio padrão. Pode ser tanto manual quanto utilizando a calculadora científica. E aí nós vamos estender esses valores, que são amostrais, são valores determinados por meio da amostra, nós vamos estender para a população como um todo. Então, só mudam aqui as notações matemáticas, mas os valores são os mesmos. E aí nós, utilizando a distribuição normal, nós temos que o cálculo dessa probabilidade, né, de determinar a altura, os funcionários com altura maior ou igual que corrigindo o peso, maior ou igual que 70 quilos, nós faremos 1 menos a probabilidade de determinarmos os funcionários com peso menor ou igual que 70. Por quê? Porque quando eu considero a distribuição normal e a tabela Z, a nossa tabela Z, nós estamos tratando, né? Aqui a nossa média. Curva normal, o ponto central é a média. Essa curva normal tem uma área total igual a 1. A nossa tabela Z irá nos fornecer a área sempre abaixo de Z. Então, se eu tenho, por exemplo, Z nesta posição, a tabela irá nos fornecer a área à esquerda. Mas eu não quero a área à esquerda, eu quero a área acima do valor. Quero maior ou igual. Por isso, nós fazemos esse 1, ou seja, nós temos a curva toda, tiramos a área determinada à esquerda, o resultado será o que nós queremos, a área à direita. Então, é esse o raciocínio que nós vamos considerar. Mas antes de utilizarmos a tabela Z, nós precisamos fazer uma conversão do x para z e assim utilizarmos a tabela. Essa, então, é a nossa fórmula. Vejamos, então. X, 70, menos a média do conjunto de dados referente aos pesos, 76,05, dividido pelo nosso desvio padrão, 11,7. E aí nós fazemos os cálculos. 70 menos 76,05, menos 6,05. Isso dividido por 11,7. A divisão resulta em menos 0,5. Esse é o nosso Z. Esse Z nós precisamos localizar agora na tabela Z. Acompanhe na câmera de documentos. Então, nós temos aqui uma tabela Z reduzida. E aí eu preciso localizar. O menos 0 é o primeiro valor em decimal, antes da vírgula. E depois o menos 0,5 na coluna. Vejo o valor que está no cruzamento dessa coluna com a linha. O valor que se encontra no cruzamento é o 0,309. Continue acompanhando no quadro. Então, nós temos que a probabilidade de Z ser menor ou igual que menos 0,5 é de 0,309. Esse valor encontrando na tabela Z. Mas como eu expliquei anteriormente, o nosso raciocínio será de fazer 1, que é o valor, a área total da curva normal, menos esse valor. Porque esse valor é a área menor que 70 quilos. Eu não quero menor ou igual que 70 quilos, eu quero maior. Por isso, eu faço 1, que é a curva toda, menos a área à esquerda. Quando eu faço a subtração, eu obtenho a área direita. Ou seja,
maior ou igual que 70 quilos. 0,691 ou ainda 69,1%. E aí nós concluímos. A probabilidade de sortear um funcionário do sexo masculino na empresa M é de 55%. E aí nós utilizamos a probabilidade número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. E a GLT 70 quilos ou mais é de 69,1%. E aí nós consideramos a distribuição normal. E assim, então, nós resolvemos, considerando esses conceitos, né, considerando a probabilidade simples e a distribuição normal, resolvemos a situação problema 1. E eu convido você agora a acompanhar a situação problema 2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Acompanhe comigo agora no quadro, situação problema 2. Com uma probabilidade de 95% de acerto, qual é o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários da empresa M por Y igual a 76,05? E qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro fosse de, no máximo, 2 quilos? Então, neste segundo momento, nós vamos tratar especificamente do cálculo do tamanho de uma amostra para um erro máximo já estabelecido, previamente definido, e vamos tratar do erro máximo pensando já num tamanho de amostra definido, numa precisão, numa probabilidade já definida. Mas antes, acompanhe comigo no quadro um exemplo. Seja uma variável, perceba, em distribuição normal, olha a anotação, observado em dada população. Com precisão de 95%, qual o erro máximo que estamos cometendo ao estimar a verdadeira média dessa população com base em uma amostra de tamanho N igual a 30? Perceba que eu circulei algumas informações. Essas informações são importantes para o cálculo desse erro máximo. Veja a fórmula. Então, nós precisamos da variância, nós precisamos do tamanho da nossa amostra, que é o N, e nós precisamos dizer lambda. Anteriormente, foi informado o valor da variância, que é igual a 4. Lembre-se que a variância é sempre o segundo valor dentro do parênteses, naquela notação apresentada. N igual a 30. Tamanho da nossa amostra. Z-lambda, não foi informado Z-lambda, mas foi informado lambda, que é a precisão desse estudo. A precisão é de 95%, ou em decimal, 0,95. Se você tem essa precisão, né, no nosso caso 95%, nós podemos representar do seguinte modo. Perceba que nós temos uma região de precisão de 95%. O todo é 100%. 100% menos 95% é igual a 5%. Como nós temos a região central de 95%, eu preciso das laterais. Por isso, eu divido esse 5% por 2. 5% dividido por 2 é igual a 2,5%. Então, perceba que distribuímos 2,5% à esquerda e 2,5% à direita da nossa região. E aí nós precisamos somar 0,95 com esse 0,025. Ou seja, estou somando 95% com 2,5%.
que resulta em 0,975. Bom, agora eu tenho já a probabilidade. A probabilidade é de 0,975. Mas eu preciso localizar esse 0,975 na nossa tabela Z. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Agora você precisa localizar no centro da tabela o 0,975. Aqui eu tenho uma tabela completa, uma tabela Z mais completa do que a anterior. Mas essa tabela você pode localizar na internet também. Lembrando que é para Z menor que o Z minúsculo. Sempre a área esquerda do Z. Bom, achei o 0,975 no centro da tabela. Preciso agora localizar o valor referente à linha e o valor referente à coluna. A linha é do 1,9 e da coluna 0,06. Portanto, o valor que me leva ao 0,975 é 1,96. Continue acompanhando no quadro. Então, nós temos o valor de Z lambda, e tendo o valor de Z lambda, esse 1,96, nós já podemos substituir. Então, no lugar de Z lambda, nós colocamos 1,96, no lugar da variância, o 4, e no lugar do N, o tamanho da amostra, 30. E aí resolvemos. Agora são as operações básicas. 1,96 ao quadrado vezes 4, 15,3664. A raiz desse valor dividido pela raiz de 30 resulta em aproximadamente 0,72. E esse é o nosso erro máximo para esse determinado estudo. Vamos agora tratar do tamanho da amostra. Acompanhe no quadro. Seja uma variável ainda em distribuição normal, observada em dada população, com precisão agora de 90%. Qual o tamanho da amostra que deve ser coletada para que o erro seja de, no máximo, 1? Agora eu já tenho o erro definido, eu quero o tamanho da amostra com uma precisão de 90%. Temos a fórmula. N é igual a Z lambda ao quadrado vezes a variância dividido pelo erro ao quadrado. Quais são as informações que nós já temos? Nós temos que o lambda agora é 90%, ou em decimal, 0,90. E aí, representando graficamente como fizemos anteriormente, então lembre-se, o todo 100%, menos esses 90%, 10%. 10% dividido por 2 é igual a 5%. Então, eu distribuo tanto a esquerda quanto a direita da nossa área de 90%. Bom, nós queremos, então, o tamanho da nossa amostra. Então, nós temos que somar, neste caso, como fizemos anteriormente, o 90% com o 5%. Eu preciso fazer essa soma, porque eu quero sempre, então, a probabilidade maior ou igual que o lambda. Então, eu preciso desse Z lambda, que é o Z lambda que nós estamos procurando. Se eu quero esse Z lambda, perceba que basta somar o 90% com o 5%, que eu acho a probabilidade que me leva até esse Z lambda por meio da tabela Z. Então, veja, somando 0,90 com 0,05, obtemos 0,95. E aí nós localizamos esse valor também na tabela Z. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, aqui a tabela Z. Nós temos o 0,95, eu tenho aqui o valor mais próximo. 0,9505 é o mais próximo que eu tenho nessa tabela. Qual o valor referente à linha? 1,6. O valor referente à coluna? 0,05. São esses dois valores que me levam ao 0,95, o mais próximo. Então, o Z lambda é 1,65. Continue acompanhando no quadro.
Então, nosso Z lambda 1,65 e substituímos na fórmula. No lugar de lambda, Z lambda 1,65, no lugar da variância continua sendo 4 e o erro já foi estabelecido, 1. 1,65 ao quadrado vezes 4, 10,89. 1 ao quadrado é 1, então 10,89 dividido por 1, 10,89, ou ainda aproximadamente 11. E assim nós podemos resolver a situação problema 2. Então, como não temos a variância populacional, iremos utilizar a variância amostral. A nossa variância amostral é de 137,9. E aí o tamanho da amostra é 20. Z lambda nós não temos, mas nós temos a precisão, 95%. Então, é o mesmo raciocínio que eu usei no exemplo. Para um lambda igual a 95%, como vimos anteriormente, o Z lambda vai ser o mesmo, 1,96. E aí nós substituímos na fórmula. Então, no lugar de Z lambda, 1,96, por isso fica ao quadrado. A variância, 137,9. Tamanho da amostra, 20. E aí fazemos as operações aritméticas básicas. 1,96 ao quadrado vezes 137,9. E a raiz do valor é 23,02. E a raiz de 20, 4,47. Dividindo um valor pelo outro, obtemos aproximadamente 5,15. Portanto, com uma amostra de tamanho n igual a 20, estamos cometendo um erro máximo de 5,15 quilos, com 95% de probabilidade. Agora, o erro máximo igual a 2 quilos. Qual o tamanho da amostra? Nós já podemos substituir na fórmula também. No lugar de Z lambda, o mesmo 1,96. Variância continua sendo 137,9. Agora, o que muda é que o nosso erro já está definido. 2. Resolvendo, aplicando as operações aritméticas básicas, teremos no numerador da fração, no número de cima, 529,75664. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. Fazendo a divisão, o tamanho da amostra será de aproximadamente 133. Portanto, se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, cometeremos um erro máximo de 2 quilos para a estimativa. E assim, então, considerando o erro máximo e considerando o tamanho de uma amostra, nós resolvemos a segunda situação problema e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Agora acompanhe comigo no quadro a terceira situação problema. Suponha que a empresa M seja uma prestadora de serviços e que irá concorrer com outras para ser contratada para determinado projeto. A empresa contratante, a empresa N, afirma que para a execução das tarefas pertinentes ao projeto, é desejável que os funcionários possuam, em média, 80 quilos e a altura média maior ou igual a 170 centímetros para utilizarem os equipamentos de proteção individual de que a empresa dispõe. Em vista disso, a empresa M declara que seus funcionários se encaixam nesses padrões e acrescenta que, em medições feitas recentemente, constatou-se que o desvio padrão do peso de seus funcionários era de 12 quilos e que o desvio padrão da altura era de 8 centímetros.
Considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela, ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica? Então, nós temos novamente aqui a tabela com os dados dos 20 funcionários. Então, nós vamos nos basear ainda nesses dados. Neste terceiro momento, nós vamos tratar do teste de hipótese para verificação dessa informação. Acompanhe comigo no quadro. Então, o objetivo do teste estatístico de hipóteses é, então, fornecer uma metodologia que nos permita verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese formulada. E o teste de hipótese, ele cumpre alguns passos. Acompanhe. Passo 1, nós vamos elaborar as hipóteses. Então, nós sempre teremos uma hipótese nula, sempre uma igualdade, e uma hipótese alternativa, que aí tem que ser diferente da igualdade. Passo 2, determinar a estatística de teste. Então, nós vamos utilizar essa notação para apresentar a estatística de teste. Então, basta substituir a média informada no enunciado, e o segundo valor é a variância dividido pelo tamanho da amostra. Nesse segundo passo é apenas isso. Passo 3, nós vamos fixar o nível de significância. Como nós queremos 95% de confiança, a probabilidade de cometermos um erro é de 100% menos 95%. Ou seja, nosso nível de significância, que nós chamamos aí de nível de significância, tem que ser de até 5%. No nosso caso, será de 5%. Mas vai depender muito do nível de confiança que você deseja no seu estudo. Como nós já fixamos 95%, então 100% menos 95%, temos 5% no nosso caso. E aí escrevemos a região crítica. O passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. Como que fazemos esse cálculo? Fazemos o cálculo com a média do conjunto de dados, a média aritmética. Passo 5, nós tomamos uma decisão com base nos passos anteriores. Então, você realiza esses passos e aí o último consiste em tomar uma decisão a partir dos anteriores. Vamos aplicar, para que você compreenda melhor esses passos, vamos aplicar na nossa situação problema. Acompanhe. Observe que cada afirmação feita pela empresa M trata de uma suposição. Então, o peso médio dos funcionários é de 80 quilos, a altura média é maior ou igual a 170 centímetros. E aí, denotando por x e y, respectivamente, o peso e a altura, nós temos que as afirmações anteriores podem ser traduzidas matematicamente como média igual a 80, o peso médio igual a 80, e aqui a média das alturas maior ou igual que 170. Então, sendo assim, nós temos duas hipóteses nulas a serem testadas. Então, vamos chamar de problema 1 o problema do peso. E o problema 2 o problema da altura. E aí, para o peso, nós temos hipótese nula. H0, a média igual a 80. E a hipótese alternativa é a média diferente de 80. E aí, para o problema 2 da altura, a hipótese alternativa, a média igual a 170, e a hipótese alternativa, essa média menor que 170. Neste momento, vamos tratar do problema 1 apenas. Depois nós retomamos o problema da altura, mas vamos focar apenas no problema do peso. Para ambos os problemas, o passo 1 já foi realizado, ou seja, as hipóteses já foram testadas. Esse é o passo 1, fixar as hipóteses. Como nós temos uma igualdade e uma diferença, nós vamos utilizar o teste bilateral. Sempre quando for igualdade e diferença, teste bilateral. Então, vamos testar. Passo 2, determinar a estatística de teste. Como eu disse, nós vamos substituir naquela linguagem matemática. Então, a primeira parte eu mantenho dentro do parênteses. A primeira informação é a média, depois é a variância dividido pelo tamanho da amostra. Ou seja, desvio padrão já foi dado, é 12.
Se o desvio padrão é 12, a variância é 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 20, 7,2. Apenas isso eu faço no passo 2. Passo 3, fixamos o nível de significância. Bom, vamos supor aqui alfa igual a 2, ou seja, nós estamos aí com uma precisão de 98% no nosso estudo. Consultando a tabela Z e lembrando da conversão, né, como convertemos x em z, nós temos que o z vale menos 2,33. Por que menos 2,33, professor? Vejamos. Por meio da nossa curva, nós temos 98%, então, de precisão. Então, 100% menos 98% é igual a 2%. Como é um teste bilateral, eu divido por 2. Resulta em 1%. Então, 1% à esquerda da nossa região e 1% à direita da nossa região. Acompanhe agora comigo na câmera de documentos. Então, agora eu preciso localizar o 1% no meio da tabela. O valor mais próximo é aqui em decimal. O mais próximo é o 0,0099. Qual a linha que me leva a esse valor? A linha que me leva a esse valor é o menos 2,3. E na coluna é o 0,03. Então, menos 2,33. Acompanhe comigo novamente no quadro. Então, menos 2,33. Substituo no lugar do Z, o 80 no lugar da média. E aqui nós já calculamos a variância dividido pelo N, 7,2. Faço os cálculos. Como aqui é uma igualdade entre frações, multiplico o cruzado. Do lado direito, nós obteremos o valor menos 6,25. Passando menos 80 para o lado direito, sinal trocado, fica positivo. Menos 6,25 mais 80, igual a 73,75. Então, esse é um dos nossos limitantes da nossa região crítica. Como é um teste bilateral, eu faço o mesmo considerando menos 2,33 agora positivo. Então, eu trabalho com menos 2,33 e eu trabalho com o 2,33 positivo, porque é um teste bilateral. Então, eu faço o mesmo, agora com ele positivo. Multiplico o cruzado. Chegaremos no valor 86,25. Então, depois de multiplicar cruzado, 2,33 vezes raiz de 7,2, 6,25. Passo menos 80 para o lado direito, fica positivo. Somando os dois valores, 86,25. Então, nós temos aí os limitantes da nossa região crítica. E aí eu posso escrever essa região crítica. Então, é uma média que pertence ao conjunto dos números reais, tal que essa média precisa ser menor ou igual que 73,75, ou essa média precisa ser maior ou igual que 86,3. Essa é a região crítica. E aí o passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. E aí nós temos a média 76,05. Ou seja, se eu somar todos os pesos dos 20 funcionários e dividir por 20, eu chego nesse valor. É a média aritmética. Bom, aí nós tomamos uma decisão com base nesses passos. Perceba que essa média encontrada, o 76,05, não pertence à região crítica. Por que não pertence? Porque perceba que o 76,05 não é nem menor ou igual que 73,75 e nem é maior ou igual que 86,3. Então, não pertence à região crítica. Então, não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 80. E aí nós concluímos.
Portanto, considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados e o nível de significância de 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que o peso médio dos seus funcionários é de 80 quilos. Então, perceba que utilizando testes de hipótese, nós chegamos a uma conclusão. E eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos agora conhecer a quarta situação problema. Considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela a seguir, ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica. Isto é, que os funcionários possuem altura média maior ou igual a 170 centímetros. Agora, neste quarto momento, nós vamos tratar da altura média dos funcionários. No anterior, nós falamos do peso. E aí nós vamos considerar os mesmos dados. A tabela aí com os dados dos 20 funcionários. Só que nesse quarto momento, nós vamos pôr à prova, então, novamente as afirmações feitas, só que a principal diferença com relação aos testes da situação problema anterior é de que não vamos mais supor que a variância populacional ela é conhecida. Então, neste caso, a variância populacional será desconhecida. E aí algumas informações. Então, como eu mencionei, não iremos mais supor que a variância populacional é conhecida. Essa é a principal diferença desse nosso estudo para o estudo da situação problema 3. Eles parecem semelhantes, mas a diferença é essa. No 3, nós tratamos a variância como conhecida. Nós tínhamos a variância amostral, né, e fizemos uma extensão dessa variância para a população como um todo. Agora, nós não vamos tratar da variância como sendo conhecida. Então, acompanhe novamente no quadro. O primeiro passo é igual. Você vai elaborar as hipóteses. A hipótese nula, uma igualdade, e a hipótese alternativa, algo diferente da igualdade. O passo 2 é diferente da situação problema 3. Nós vamos determinar a estatística de teste. A estatística Z que nós usamos anteriormente, agora é substituída por uma estatística que representa o uso de um erro padrão estimado. Essa nova estatística é conhecida como a estatística T de student. Então, a estatística T de student. E aí a fórmula. E aqui nós temos V igual a N menos 1. O que é esse V igual N menos 1? Esse V nos determina os graus de liberdade, que é o número de desvios em relação à média que não estão relacionados entre si. E é importante que você se lembre que a soma dos desvios era sempre igual a 0. Mas, na soma dos desvios médios, dando ali sempre 0, e nós vimos isso lá na aula 2, um dos valores, ele era o único que dava 0, que dava essa soma igual a 0. Os outros valores eram diferentes. Por isso que os graus de liberdade sempre, neste caso, será determinado fazendo n menos 1, porque apenas 1 será igual a 0. Os demais, eu tenho liberdade de valor. Continue acompanhando. O passo 3, nós vamos fixar o nível de significância, novamente, até 5%, que depende da sua precisão, que você deseja para o seu estudo. Passo 4, nós calculamos a estatística. No passo 2, a gente apenas coloca a fórmula. O passo 4, a gente coloca ela em prática. Nós usamos a fórmula para determinar o valor de T. E também
temos o passo 5, que é uma tomada de decisão com base nos passos anteriores. Então, vamos resolver a quarta situação problema. Vejamos, denotando a altura média por y, nós temos as seguintes hipóteses a serem testadas. Então, a hipótese nula da média das alturas ser igual a 170. E a hipótese alternativa é dessa altura ser menor que 170 centímetros. Então, o passo 1 já foi realizado, ou seja, as hipóteses já foram fixadas. Quando eu falo que já foram fixadas, eu estou me referindo a essas hipóteses. Esse é o passo 1, é escrever nessa notação matemática. Então, o passo 1 já foi realizado e nós vamos ao passo 2, determinar a estatística de teste. E aí, no passo 2, você apenas coloca a fórmula. Com V igual a N menos 1, como eu mencionei, os graus de liberdade. N, tamanho da amostra, 20, menos 1, 19. Então, nós temos para o nosso estudo 19 graus de liberdade. Passo 3, você fixa o nível de significância. Considerando uma precisão de 98% no nosso estudo, 100% menos 98%, nós temos um nível de significância de 2%. Passo 4, nós calculamos a estatística a partir da amostra. Como assim? Nós temos a média dos nossos dados, então você soma todos os valores referentes à altura e divide pela quantidade de dados, são 20. Obtemos então 172,85. E a variância a partir da amostra, 60,45. Perceba que aqui é a variância a partir da amostra, nós não estamos estendendo isso para a população. Como nós não estamos fazendo isso, nós temos que utilizar então esse tipo de teste de hipótese, considerando a tabela T de Student. Então, calculando T, o primeiro valor é o 172,85, agora nós substituímos na fórmula apresentada a média do conjunto de dados, 172,85, menos o valor que nós estamos testando, a média a ser testada, 170, dividido pela raiz quadrada da variância amostral, dividido pelo tamanho da nossa amostra. Fazendo os cálculos, então, 172,85 menos 170, 2,85. 60,45 dividido por 20, 3,02. A raiz desse valor é 1,74. 2,85 dividido por 1,74, 1,64. Bom, agora eu preciso determinar o valor de P por meio da tabela T de Student. Para utilizarmos a tabela T de Student, nós precisamos de duas informações. Nós precisamos dos graus de liberdade. Então, lembre-se que os graus de liberdade, eles foram determinados por meio da subtração do número de dados menos 1, ou seja, 20 dados menos 1 igual a 19. E nós também precisamos do cálculo do valor do TC, né? Do número ali do teste de significância. Com essas duas informações, nós utilizamos a tabela T de Student. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, essa é a tabela T de Student. Então, nós precisamos dos graus de liberdade que eu localizo na linha, no nosso caso 19, e na coluna eu localizo, corrigindo, então eu localizo na linha referente aos graus de liberdade o valor de 1,64. Perceba que nós não temos 1,64 na linha referente ao 19. Por quê? Porque essa tabela, ela é limitada, ela não é infinita. Mas eu posso pensar nessa tabela como sendo infinita. Bom, 1,64 estaria nas próximas colunas. Então, eu consigo garantir que o nível de significância é maior que 5%. Então, nosso valor P, ele é
maior que 5%. Isso eu consigo garantir. Acompanhe comigo novamente no quadro. E assim eu escrevo o valor de P. Então, eu tenho o valor de P, e aí nós tomamos uma decisão. Passo 5. Como o valor P ele é maior que o nível de significância estipulado, ou seja, o valor de P, eu sei que é maior que 5%. E o nosso nível de significância fixado foi de 2%. Como é maior que 2%, então não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 170 centímetros. E agora eu trago a conclusão. Portanto, considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados e o nível de significância igual a 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que a altura média deles é maior ou igual a 170 centímetros. Então, novamente, utilizando testes de hipótese, porém, para a variância populacional não conhecida, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a uma nova situação. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Você se lembra de que na situação problema 3, eu resolvi apenas o problema 1, referente ao peso? Então, nessa nova situação, eu trago para resolvermos o problema 2, referente à altura. Então, nós vamos tratar do problema 2 da situação problema 3, ainda com a variância populacional conhecida. Acompanhe no quadro. Então, a situação é a mesma. Então, nós temos aqui a empresa M, a empresa N discordando de algumas informações. Então, vamos considerar que a empresa N tem acesso aos dados amostrados na tabela e verificar se ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica. Agora, com relação às informações da altura. Os dados amostrais dos 20 funcionários. Problema 2. Então, nós tínhamos no problema 2 as hipóteses já fixadas. Você se lembra quais eram as hipóteses? Então, hipótese nula, a média igual a 170, e a hipótese alternativa, essa média menor que 170. Lembrando que nós temos aqui a variância populacional conhecida. Vamos tratar da variância populacional conhecida. Então, o passo 1 já foi fixado. Nós temos as hipóteses aqui. Passo 2, determinar a estatística de teste. Primeiro valor, entre parênteses, a média. Segundo valor, a variância que foi dado no enunciado. O desvio padrão dado no enunciado era igual a 8. Se o desvio padrão é 8, a variância é 8 ao quadrado. Então, nós dividimos esse 8 ao quadrado pelo tamanho da amostra, 20. 8 ao quadrado, 64, dividido por 20, 3,2. Passo 3, fixar o nível de significância. Suponha alfa igual a 2%. E a região crítica, como mostra a figura. Como nós temos hipótese nula, uma é uma igualdade
e o outro é menor que 170, uma desigualdade, nós usamos o teste unilateral. Neste caso, por ser menor que 170, unilateral à esquerda. E aí nós não precisamos dividir esses 2% por 2. Ele já vai ser direcionado para a região à esquerda do nosso ponto crítico. Então, consultando a tabela Z e lembrando da fórmula de conversão, nós temos que o Z vale menos 2,05. E como que eu acho esse menos 2,05? Eu localizo na tabela Z o valor de 2%. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, veja, localizando no centro da tabela 2% em decimal, eu encontro aproximadamente 0,0202, que está na linha do menos 2 e na coluna do 0,05. Por isso, o Z vale menos 2,05. Continue acompanhando no quadro. Então, eu substituo o Z por menos 2,05. A média a ser testada eu substituo por 170. Variância dividido pelo tamanho da amostra. Variância 64, lembrando que é o 8 ao quadrado, né, o desvio padrão ao quadrado. 64 dividido por 20, esse 3,2. Como é uma igualdade entre frações, multiplico cruzado. Do lado direito, operando do lado direito, obtemos menos 3,67. Passando menos 170 para o lado direito com sinal trocado, teremos menos 3,67 mais 170, que resulta em 166,3. Com esse valor, nós escrevemos a região crítica. Então, a nossa região crítica será o valor da média é um número real, por isso pertence ao conjunto dos números reais, tal que essa média precisa ser menor ou igual que 166,33. E aí vamos para o passo 4. Calcular a estatística a partir da amostra. Então, nós temos que, ao somar todos os valores da nossa amostra referente às alturas e dividindo por 20, obteremos 172,85. Então, passo 5. Como esse valor não pertence à região crítica, como assim não pertence à região crítica? A região crítica diz que a média precisa ser menor ou igual que 166,33. 172,85 não é menor ou igual, ele é maior, por isso não pertence à região crítica. Então, não podemos rejeitar a hipótese nula. Isto é, não há indícios suficientes que nos permitam refutar a possibilidade de a média populacional ser igual a 170. E aí nós concluímos. Portanto, considerando que a empresa N tem acesso aos dados amostrados e o nível de significância alfa igual a 2%, não há indícios suficientes para que ela consiga refutar a afirmação da empresa M de que a altura média é maior ou igual a 170 centímetros. E assim, então, nós resolvemos essa nova situação. Eu agradeço a sua participação nesta aula, que tratamos a estatística inferencial parte 1, do cálculo da probabilidade simples da distribuição normal, falamos do teste de hipótese com a variância conhecida e desconhecida, do cálculo do tamanho da amostra e do erro máximo. E eu convido você agora a assistir o vídeo de encerramento. Olá, vamos chegando ao final da unidade 3 de métodos quantitativos. Agora você já aprendeu bastante sobre estatística inferencial. Vamos lembrar? Você iniciou esse estudo com os cálculos de probabilidade, tomando por base uma amostra populacional e considerando a distribuição de suas variáveis. Viu como transformar variáveis normais quaisquer em normais padronizadas, que já possuem uma tabela pronta de probabilidades, a tabela Z.
e descobriu o teorema do limite central. Com ele foi possível calcular o tamanho ideal de uma amostra. Na sequência, veio o cálculo das margens de erro. E por fim, você aprendeu a fazer testes de hipóteses, investigando evidências estatísticas. Primeiro conhecendo a variância populacional e depois, sem conhecer, usando a distribuição T. Muito bem, você já é um verdadeiro detetive estatístico. Vamos rever agora a investigação que você percorreu com as situações problema. Na SP1, recuperamos os dados amostrais dos funcionários da empresa M para responder a 2 perguntas. Em um sorteio, qual a chance do funcionário ser do sexo masculino? E qual a chance dele pesar 70 quilos ou mais? Foi preciso analisar as distribuições das variáveis sexo e peso e sobre elas estimar as probabilidades consultando a tabela Z. Já na SP2, o desafio foi calcular o erro máximo que cometemos ao estimar uma média para o peso dos funcionários. Isso foi resolvido com o uso do cálculo de erro, estimado a partir da variância dos pesos da amostra. Depois o contrário. Primeiro foi estipulado um erro máximo que a pesquisa não deveria ultrapassar para então indicar o tamanho correspondente da amostra. Na SP3, uma empresa quis contratar funcionários da empresa M, mas precisava saber se estava certa a hipótese de que eles tinham a média de peso de 80 quilos e altura maior que 1,70 m. Para isso, foi necessário representar graficamente a região crítica para as médias das amostras de peso e altura. E com base no nível de significância, ver se as hipóteses poderiam ser rejeitadas ou não. A conclusão foi que não havia indícios suficientes para refutar as hipóteses, portanto, os funcionários poderiam ser contratados. Na SP4, o desafio foi o mesmo que o da SP3, com uma diferença. Vamos supor que não sabíamos a variância populacional de pesos e alturas. Qual a solução? Usar a tabela T em vez da tabela Z? A conclusão foi a mesma. Os funcionários poderiam ser contratados. Agora é com você. Aplique esses passos que você aprendeu em novos contextos. Aqui vão dicas de 3 situações que você pode explorar. Pesquisas eleitorais. Sempre que ouvimos uma pesquisa de intenção de voto, junto é informada a margem de erro. Com que segurança podemos dizer que um candidato será mesmo o vencedor? Coloque-se no lugar de um funcionário de uma agência de pesquisa e acompanhe os seus passos para calcular as probabilidades. O IBGE é outro órgão que também utiliza muito as técnicas de inferência. Um censo populacional completo só é realizado a cada 10 anos. Nesse meio tempo, são realizadas contagens da população com base em amostras. Nesse caso, são feitas hipóteses. Procure saber os procedimentos do IBGE para aceitar ou não uma hipótese de contagem populacional entre um censo e outro. E terceira dica, saiba como são feitos os testes de hipóteses em laboratórios de pesquisas científicas, com base em amostras. Escolha uma ciência de seu interesse e veja como hipóteses são aceitas ou não a partir de cálculos estatísticos. Essas práticas te dão habilidades que você seguramente vai usar na sua atuação profissional. E nada melhor para aprender do que investigando como nasceram as técnicas inferenciais e como elas são usadas hoje. É só consultar o seu material didático. Saiba, por exemplo, sobre a descoberta da curva normal que está presente em muitos fenômenos naturais. Investigue mais sobre a ocorrência do teorema do limite central em jogos de azar, por exemplo. E quer ver outra situação em que se trabalha bastante com hipóteses? A evolução do mercado econômico. Saiba isso e muito mais acessando os materiais complementares. E não deixe de ler o seu livro didático e a bibliografia recomendada, para conseguir resolver as atividades propostas. Estude e faça valer a probabilidade de você ser um grande profissional. Não deixe que essa hipótese seja descartada.